E esses discursos também, presidente Lula, sempre de se comparar a Jair Bolsonaro, de falar várias vezes, eu vou acabar com o bolsonarismo, ou seja, propagando discórdia. Esse não é o tipo de discurso e de abertura de diálogo que o senhor vai ter com o centro e com a direita, que vai te tirar votos, que vai fazer com que tire votos da concorrência. O jornalista Luiz Bartz se revoltou no seu programa e mandou uma mensagem, meio que uma indireta bem forte, para o presidente Lula e para os presidenciáveis também, incluindo o Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma conferida aqui porque ele evidencia algumas coisas que de fato fazem sentido nessa campanha presidencial. Lembra muito a campanha presidencial passada, que era Bolsonaro e Lula, né? Que a gente sabe como ocorreu ali o processo, né? Mas ele traz algo bem interessante em relação à comunicação da esquerda, a comunicação do Lula, como que ela está sendo péssima nessa questão com a população brasileira. Vamos dar uma conferida, mas antes, comenta aqui embaixo se você acha que o Flávio leva essa eleição no primeiro turno. Vamos dar uma conferida aqui. 41% Lula, Flávio Bolsonaro 37%. Primeiro turno, isso? No primeiro turno, Perfeito. ou seja, nós estamos aí no limite da margem de erro, o que os coloca como empatados tecnicamente. Perfeito. O Ronaldo Caiado, 5%, Renan Santos e Romeu Zema, 3% apenas. Pensei que o Renan ia aparecer maior, mas não. É porque o Renan, ele fala por uma bolha, né? A bolha do MBL, a bolha jovem. O Renan, ao mesmo tempo que ele quer ganhar a eleição, ele rejeita os votos bolsonaristas e os votos lulistas, que são os maiores votos hoje em dia. Se ele só ficar com os isentões, com o pessoal que vota nulo ou que vota branco, ele vai ficar realmente com essa porcentagem bem baixa aí. 3% Augusto Cury, 2%, mesmo assim queria fugir do debate também. Com 2% alguém fugir, né? O Zema com 3% fugindo. É que todo mundo acha que é um novo Pablo Marçal. O que aconteceu com Pablo Marçal foi um fenômeno, foi muita estratégia, mas nem todo mundo vai conseguir replicar isso. Um cara que tinha pouca porcentagem, de repente desbancado nada. Eu não sei, de verdade, você falou uma coisa certa hoje no Jornal da BNTV, primeira edição, às 10h30 da manhã. O Zema tá perdendo para ele mesmo, né? A gente não sabe se o marketing do Zema é para ele ganhar ou pro Flávio ganhar. Branco nulo, na pesquisa espontânea, Lula 38, Flávio 31, já abre mais uma distância na espontânea. No segundo turno, Flávio 46, não, aliás, 46 pro Lula e 45 pro Flávio. Quer dizer, Me indefinido. lembra demais já a votação, a pesquisa quando se enfrentavam 4 anos atrás Lula e Jair Bolsonaro, né? Exato. A mesma indefinição, né? O Jair Bolsonaro, inclusive, permaneceu um bom tempo da apuração à frente, você se lembra, né? O que isso significa? O que essa pesquisa que coloca Flávio com 45 contra 46 de Lula no empate técnico no segundo turno, o que isso tem que indicar para os candidatos e que o ego muitas vezes não permite com que eles tenham uma tomada de decisão para reverter esses números em seus benefícios, né? Ou seja, Lula não consegue falar fora da bolha. Tem uma comunicação fraca, uma comunicação voltada única e exclusivamente às mídias tradicionais, né? Nós estamos num ano onde mais da metade da publicidade, a publicidade de internet, já venceu a mídia tradicional. E o governo federal completamente atrasado, ou seja, o governo federal gasta muito mais com mídia tradicional. Será que esse público que o Lula não consegue atingir está onde o governo federal investiu sua verba para divulgar os feitos do governo, a prestação de serviço envolvendo o governo? O que eu vejo do Lula é uma comunicação pífia, uma comunicação que inclusive é alvo de várias queixas dos próprios petistas, né, que não são tão radicais. Ele fala para a própria bolha. Ora, a bolha já está com você, presidente Lula. Os petistas já estão com o senhor. Se o senhor apontar para a parede e falar votem nessa parede, esse seu povo vai votar. São pessoas que têm a sua ideologia, que acreditam em você, que confiam em você. Agora, se a sua comunicação não conseguir furar essa bolha, não falar com o centro ou com até as pessoas da direita, o senhor não vai conseguir abrir vantagem jamais. O grande problema é que, tipo assim, ainda que ele melhore a comunicação dele, né? Ainda que ele traga uma outra comunicação mais jovem e tal, o problema é a pauta, é a ideologia, é o que eles defendem. A população brasileira não acredita mais, na grande maioria,
nessas pautas, nessas ideologias podres da esquerda. Isso é culpa da sua comunicação, presidente. Uma comunicação fraca. E esses discursos também, presidente Lula, sempre de se comparar a Jair Bolsonaro, de falar várias vezes, eu vou acabar com o bolsonarismo, ou seja, propagando discórdia. Esse não é o tipo de discurso e de abertura de diálogo que o senhor vai ter com o centro e com a direita que vai te tirar votos, que vai fazer com que tire votos da concorrência. Ou o senhor fica rezando de pé junto para que esse seu teto se mantenha sempre firme, ou se vocês insistirem na comunicação errada, não vai mudar absolutamente nada. Vai ser essa briga até o final da contagem dos votos. Da mesma maneira, Flávio, né? Concordo. E esse ponto que você disse a respeito da comunicação do presidente, a gente também entrevistou recentemente no JBN o Janones, né? O Janones. É. E o Janones, que é o principal cabo eleitoral virtual ali do presidente Lula, fazendo críticas à esquerda, que parou de se conectar com quem realmente vota, com quem realmente está, né, à mercê das necessidades do ponto de vista político. Então, Bate, assim, não é uma crítica qualquer, né? Não é uma crítica que vem de quem é de direita, porque quem é de direita quer mais é que a comunicação do presidente não funcione mesmo. A gente tem críticas de dentro da ala. São internas, né? É, críticas internas. Mas o Lula é uma pessoa que está cada vez mais reclusa. Ele não é mais acessível como nos outros mandatos, né? E a Janja, especialmente, ela cerca mais o marido. E aí, se ela tá certa ou errada, é um problema dela. Sim. E do marido de aceitar as condições. As informações que eu tenho é que ele fica cercado. Então, provavelmente essas pessoas que abriam a cabeça do Lula, né, para outras situações de marketing e mídia, não estão conseguindo acessar o presidente, né? Você vê outros estados onde tem o PT que consegue ainda se comunicar com outras bases, por isso abre uma distância gigantesca na competição. Veja o Piauí, o Rafael Fonteles, basta ver os números do Piauí, né? Que são ali notórios que ele conquistou muito mais do que a esquerda, né? Pelos números dele. Então, se esses nossos políticos não começarem a observar, não adianta falar só para si, você tem que falar para quem vai votar nos outros agora. Sim. Quem vai votar em você, quem é bolsonarista, sempre vai votar no candidato apontado por Bolsonaro. Até debaixo d'água, né? Quem é lulista, sempre vai votar no que é candidato do Lula. Aqui em São Paulo, Fernando Haddad. Adianta botar o Haddad, gente? Fez uma boa administração aqui em São Paulo. E olha que eu tô simpático com a imagem dele, hein? É um cara que amadureceu muito, um cara muito inteligente. E também não sou simpático a Tarcísio de Freitas. Mas, para mim, colocar o Haddad levando essa surra do Tarcísio nas pesquisas, e isso já era esperado, porque a gente viu o resultado das eleições passadas, para mim é botar uma pá de cal na carreira do Haddad. Então, essa crítica do Bart, ela é muito válida. Eu não sei porque que ele não gosta do Tarcísio, né? Mas essa crítica é muito válida, porque quando você analisa como um todo, o que a esquerda fez durante todos esses anos? Quem que ela colocou como sucessor? O Lula sempre se colocou como o principal nome da esquerda e nunca deixou outras pessoas se levantarem. Quando você olha para a direita, você vê várias lideranças, além do Jair Bolsonaro, né? Então você tem Jair Bolsonaro, você tem ali os filhos dele, né? Eduardo, o Flávio, né? E aí você vê Nicolas Ferreira, o próprio Tarcísio também, que começou como ministro também, tem uma boa liderança na questão mais à direita ali, né? Muita gente fala que ele é centro, mas eu acho que ele é um pouco mais à direita, não tanto centro, né? Então você vê outras lideranças que se formaram através do que o Bolsonaro fez na sua primeira eleição. Quando você olha para o Lula, quando você olha o que a esquerda fez durante todos esses anos, além de acabar com o nosso país, acabar com a nossa economia, com a roubalheira, com os escândalos, ele não conseguiu ter um sucessor. Graças a Deus que ele não conseguiu, porque tiver um segundo Lula igual ele, a gente tá ferrado. Mas quando você olha a questão da hierarquia, você vê que ele não conseguiu ter outra liderança ali, junto com ele, né? Que ele pudesse levantar. Ele tentou levantar Boulos aqui para São Paulo como prefeito, não deu certo, levou lá pro ministério dele, mas como é que você vai colocar um cara que supostamente defende o movimento de invasão ali? E aí ele tentou colocar o Tachad, né? O Tachad também, o pior prefeito de São Paulo foi o Tachad. E aí agora ele tá tentando disputar o governo. Você vê que são lideranças fracas. E aí a comunicação, como o Bart diz, né? Com a comunicação da esquerda
com o povo brasileiro, ela se perdeu há muitos anos. O Lula não é o Lulinha paz e amor lá do passado. O Lulinha agora é vingança eterna. Vocês vão pagar porque vocês me prenderam, porque vocês acabaram com as minhas corrupções, etc. Então ele tem muito mais um sentimento de vingança do que ajudar o Brasil, né? E aí você vê essa desconexão da própria esquerda, que tem até esquerdista criticando tanto a posição do Lula quanto a posição de alguns líderes da esquerda, porque eles se perderam totalmente da população, a esquerda trabalhista, né? Pelos direitos, contra o proletariado, né? Então eles se perderam totalmente. E uma das causas são as pautas ideológicas também que se desconectaram da população brasileira. A população brasileira como um todo, ela não defende as pautas ideológicas que alguma parte ali, uma grande minoria da esquerda defende. E aí você tem uma desconexão dessa comunicação. Então é uma crítica muito válida, é interessante, e eu espero que continue assim, continue desconectado, porque você abre espaço para a direita crescer. O grande problema da direita é na questão da comunicação também, não como ela é passada, mas como eles se comunicam entre si. A direita, ela briga demais, ela poderia se unir. Quando você olha a questão da pesquisa, aí você vê, vamos tirar o Renan, porque o Renan não se coloca nesse meio, né? Mas você vê o Zema, você vê o próprio Caiado, você vê o próprio Augusto Cury com porcentagens em pesquisas pífias bem baixas, você enxerga que se eles se unissem ao Flávio, seria muito melhor, porque você teria de fato uma direita contra uma esquerda, né? Eu tiro o Renan da equação porque o Renan bate nos dois, né? O Renan tá indo por um público que ele é um público mais neutro, né? Um público mais que vota branco, né? Público mais jovem. A eleição pro Renan é eleição futura, não é eleição de agora, porque ele tá fazendo a cabeça dos jovens de agora. Quem já tem uma definição, que é o que o Bart falou, quem é Lula e quem é Bolsonaro, já é definido, você não vai converter esses votos. Mas você tem os outros que vão tirando porcentagens ali, que se eles se juntassem ao Flávio, seria melhor, até por uma questão de você botar o país no rumo certo. Porque qual é a ideia dessa eleição? A ideia é tirar o Lula, é tirar a hegemonia da esquerda que governou esse país durante muitos anos. E aí tem uma coisa interessante, quando a gente olha na questão da liderança, para você ver como é tão forte, né? O Lula permaneceu durante muitos anos e ele não permitiu que ninguém tomasse a posição dele. Até quando ele não tava, que ele colocou a Dilma, era ele que mandava. Então você vê essa dissonância de posição. A esquerda, ela não conseguiu formar sucessores e a direita conseguiu, ainda que meio bagunçado, brigando entre eles. Você tem várias lideranças que foram surgindo através do Jair Bolsonaro. Essa é a minha opinião, quero saber da sua, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que a esquerda realmente se desconectou da população brasileira? Você concorda com o Luiz Bart a respeito de que a comunicação do Lula precisa realmente melhorar e a do Flávio também parar de falar para as bolhas e falar mais como um todo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, beleza? Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo. Decifra política.